Eu queria chamar aqui o Coronel Timóteo. O Coronel Timóteo é um dos responsáveis também por essa iniciativa da Associação Batista Bem Viver. E a gente queria que o Coronel falasse um pouquinho sobre o envolvimento da igreja com essa iniciativa. Bem, primeiramente, eu não sou coronel aqui, eu sou irmão Timóteo. Tá? E a nossa associação, ela nasceu, como nós ouvimos aí, do fruto que o pastor Arlécio falou. A igreja não é proprietária do Recanto Vida, das instalações, mas ela não ajuda, digamos assim, em nada. E sim um grupo de associados que nós temos que contribui com valores variados, 10, 15, contribui com 10, com 2, com 50, com 500, dependendo do que o seu coração, Deus colocou no seu coração. Então, com isso aí, a instituição mantém 70% do seu valor. E outros residentes, alguns residentes também contribuem. Aqueles que podem contribuir, contribuem com até 2 salários mínimos. Outros contribuem com 0. Essa senhora que fez um depoimento agora, ela é uma ex-prostituta cuja filha é prostituta e que morava na rua e foi acolhida para colocar lá. Nós temos como visão cada dia ter uma atividade lá no Recanto Vida. Então, a Associação Batista Bem Viver, que é a entidade mantenedora, ela não faz apenas esse trabalho com o Recanto Vida. Na igreja, nós temos um grupo de convivência, igual que a irmã citou aqui, que faz esse trabalho 2 vezes por semana, em que nós temos um convênio, inclusive, com a Universidade Federal de Minas Gerais, que manda seus alunos de terapia ocupacional para trabalharem com os nossos idosos. Então, nós temos um grupo de cerca de 30 idosos dentro da sede da igreja, e mais 30, aliás, lá nós somos 18 no Recanto Vida. E tem uns 74 voluntários que fazem o trabalho com esses idosos. Então, todos os dias nós temos atividade lá no Recanto Vida, na base do voluntariado. Temos até o motorista voluntário, porque a igreja fica em Belo Horizonte e o Recanto Vida fica em Confins, a 50 quilômetros de distância. Então, a igreja tem carro e a gente pega o carro da igreja com motorista voluntário, que leva ou os universitários, ou leva o próprio estudantes que fazem a terapia ocupacional. E assim, psicólogos, médicos, psiquiatras, etc. Então, é um trabalho à base do voluntariado. E como vocês que trabalham também com esse tipo de público, sabem que há dificuldade, né? Porque muitas vezes o voluntário não tem compromisso. Né? Tem muitos que têm compromisso, mas ele não tem persistência. Começa... Deixa eu falar aqui. A vida inteira me pediram trabalho voluntário. Quase nunca pagaram minha condução. Então, nós temos que repensar esse negócio de trabalho voluntário. Para quem é aposentado e tem verba, tudo bem, mas eu falo aqui em nome de muitos profissionais autônomos, como eu, sabe, que luta, e todo mundo quer só trabalho voluntário. Eu acho que as instituições têm que se organizar para dar, pelo menos, uma ajuda de custo para o voluntário. Agora, se esse voluntário é um profissional, tem estabelecido, tem recurso, tudo bem. Mas, assim, eu acho que as instituições têm que se conscientizar, porque tem dinheiro para um monte de coisa, mas tem que ter também se você quer que um voluntário fique bastante tempo na sua instituição, invista nesse voluntário, dando condução, dando algum suporte para ele. E é isso que nós tentamos fazer. O voluntário que não tem recursos, ele tem, por exemplo, a condução. Mas muitos fazem o voluntariado por conta própria. E quando eu não sei qual foi o espírito do doutor, mas eu não sei se ele ficou, não gostou do que eu sei, que às vezes o voluntário não tem compromisso, mas eu só estou dizendo o seguinte, que a maioria dos voluntários tem compromisso, mas tem uns que não tem. Mas a gente luta e vai à vitória com isso aí. E eu queria também destacar dentro desse quadro geral, que toda instituição para idosos, ela tem uma necessidade de mobilizar muito o jovem para trabalhar conosco, porque também é o futuro. A maioria dos nossos voluntários são idosos, né? Que é o motorista voluntário, etc. Mas a gente criou um programa em que cada organização da igreja é responsável no mês pelas atividades do recanto. Então, essas organizações, por exemplo, tipo Mensageiras do Rei, ou Sociedade de Senhoras, ou coisa semelhante, elas vão até lá e fazem uma programação com os idosos. E sempre esse é um dia de festa. E a gente sente,
como a irmã Silva falou, às vezes o idoso sente muito a falta do acolhimento. E quando esse pessoal vai, nós temos um programa também chamado Programa Acolhimento, em que as pessoas escrevem cartas para os idosos, adotam o idoso, então escrevem cartas, elas dão telefonema para o idoso, e dessa forma nós vamos trabalhando e procurando fazer com que o idoso se sinta feliz. Esse é o grande objetivo. Aqui é um lugar para ser feliz. E também que nós somos uma agência de evangelismo. Um rapaz que apareceu de branco aqui é um fisioterapeuta, ele se converteu lá através do trabalho do Recanto. E temos vários idosos que não são de origem da igreja, que se converteram através desse trabalho. Muito obrigado. Eu ia pedir exatamente isso, uma salva de palmas para o trabalho que o irmão Timóteo faz e também o trabalho que a irmã Silva faz. Mais uma vez, por favor. Obrigado. Eu queria também chamar aqui o Felipe dos Anjos. Como é um sonho de todos nós, né, de uma rede como a gente também, rede nacional, que a gente descubra as iniciativas evangélicas no campo da cidadania no Brasil. Quais são, onde elas estão, como elas são. Acho que todos nós gostaríamos de ver isso, de saber. E o Felipe vai compartilhar com a gente aqui uma ferramenta, um projeto, para que esse sonho comece a sair do papel, né, e entre na prática. Obrigado, Lissander, pelo espaço. Boa noite, gente. Tudo bem? Vocês ainda estão resistindo, gentilmente. Eu primeiro quero... Tem um slidezinho aí. Eu quero fazer um reforço aqui e lembrar para a gente o quanto é importante a gente ouvir histórias de esperança. E o quão importante tem sido para mim esses finais de celebração aqui, quando a gente pode sair desse vício, dessa mídia sensacionalista, hegemônica, rica e poderosa, que às vezes quer lembrar muito para a gente que tudo é uma desgraça, que tudo é caos, que tudo é medo, que tudo é ressentimento, que tudo é ódio, ira, intolerância, etc. A gente precisa de espaços que decidam contar belas histórias, histórias de utopias realizadas, como essas que a gente está vendo aqui, para, de alguma maneira, a gente sair desse ciclo de medo, cinismo e desespero. E eu também acredito que a gente precisa de mídias alternativas para contar essas histórias, principalmente as histórias de vocês que estão aí me ouvindo nesse exato momento e que não têm o privilégio e a oportunidade de ocupar esses espaços centralizados, essas mídias poderosas, essas mídias ricas, etc. E eu queria contar uma história aqui para vocês. Pode passar, por gentileza? Eu queria contar para vocês a história de Adriane Maia, uma jovem gentil, muito querida, lá da cidade do Rio de Janeiro, que trabalha em um dos territórios populares mais violentos da nossa cidade. E que faz tudo lá. Faz tudo porque o coração cristão, porque a disponibilidade da alma pede que ela sirva com o que ela tem de melhor. Desde a educação até a construção de casas populares, desde o relacionamento com a comunidade de forma profunda, entendimento das necessidades da família, até um encontro simples, pedagógico, de educação integral, numa sala de aula muito interessante, muito lúdica e etc. Histórias como a da Adriane mereciam ser contadas. O Brasil precisa conhecer o testemunho de pessoas que, como a Adriane, atuam na invisibilidade, atuam no anonimato, atua nas periferias e que não tem a oportunidade de exponenciar o seu testemunho, de dar uma característica mais abrangente à sua pastoral. E para isso, a gente está criando, há alguns meses, uma plataforma que pretende ser uma plataforma de comunicação, de educação e de formação de mídia, formação de conteúdo, para pessoas que estão atuando em pastorais associadas à cidadania, ao cuidado ao próximo, alinhadas à espiritualidade e ao movimento de Jesus Cristo. Pode passar, por gentileza? Mais uma. Porque a gente acredita que essas presenças, que não são contempladas nos eventos, que não são enxergadas
nas grandes mídias, são essas presenças que estão semeando o reino de Deus entre nós. Por isso a gente está modelando um projeto, pode passar, por gentileza, que a gente está chamando de Entre Nós, que tem como objetivo mapear experiências pastorais alinhadas a essas perspectivas de cidadania e dar para todos esses projetos, para todos esses engajamentos e essas experiências pastorais, uma formação com tecnologias adaptativas. Por exemplo, o Ronilson vai entrar lá na nossa plataforma e, além dele poder ajudar a gente a mapear experiências pastorais, ele vai poder levantar as necessidades básicas do ministério dele, ele vai poder colocar ali as demandas fundamentais do dia a dia da pastoral dele, e a ideia é que a nossa plataforma consiga dar suporte, servir de maneira inteligente, rápida e bem customizada às suas necessidades pastorais. Você vai colocar lá, postar no site o que você precisa, que tipo de formação você precisa, que tipo de informação você precisa, e a gente espera de maneira bem tecnológica e bem empática oferecer para vocês aí esse processo. No primeiro momento, pode passar por gentileza, a gente vai estar disponibilizando para vocês uma estratégia de georreferenciamento. Cada um dos cristãos e cada um dos cidadãos brasileiros poderão marcar, na cena brasileira como um todo, projetos na área de direitos humanos, de política pública, de cidadania, de cuidado ao idoso, de enfrentamento da pobreza, de promoção de direitos. Vocês mesmos vão marcar nessas áreas dos mapas no Brasil inteiro, e a gente depois vai aproximar o contato com essas iniciativas, criando, a partir dessas iniciativas, essa plataforma de conteúdo. Pode passar? Então, a gente pretende ter uma atuação bem marcada pelas redes sociais e pelas novas tecnologias, por uma inovação muito grande nessa perspectiva de mídia e de rede social, e esse serviço vai estar no ar, assim, disponível para a Igreja Brasileira, muito em breve. Pode passar? Essa é a minha gratidão a vocês pela atenção, e eu espero que a gente possa construir esse trabalho junto. Deus abençoe vocês, e é isso. Terminando a exposição sobre idosos, nós promovemos em Campinas um encontro sobre esse tema, de preparando a morrer e outras coisas. Aí o doutor Maldonado nos enviou esse texto. Escutem. Envelhecer é o único meio de viver muito tempo. A idade madura é aquela na qual você todavia é jovem, mas com muito mais esforço. De meus disparatos de juventude, o que mais me dá pena não é o que havê-los cometido, senão não poder voltar a cometê-los. Envelhecer é passar da paixão para a compaixão. Muitas pessoas não cumprem os 80 porque gastam muito tempo querendo ficar nos 40. Aos 20 anos reina a vontade, aos 30 o espírito e aos 40 o juízo. O que não é belo aos 20, não é forte aos 30, nem rico aos 40, é sábio, nem sábio aos 50, nunca será nem belo, nem forte, nem rico, nem sábio. É verdade que quando se passa dos 60, são muito poucas coisas que nos parecem disparates. Os jovens pensam que os anciãos são tontos. Os anciãos sabem que os jovens são. A maturidade do homem é voltar a encontrar a seriedade com que jogava quando era criança. Nada passa mais depressa que os anos. Quando era jovem, dizia, já verás quando eu tiver 50 anos. Eu tenho 50 anos e não tenho visto nada. Você vai ver quando eu tiver 50 anos. Passou 50 e eu não vejo nada.
Nos olhos do jovem arde a chama, nos olhos do ancião brilha a luz. A iniciativa da juventude vale tanto como a experiência dos anciãos. Sempre há uma criança em todos os homens. A cada idade lhe cai bem uma conduta diferente. Os jovens vão em grupo, os adultos em parejas, né? Em pares, e os anciãos vão sós. Feliz o que foi jovem em sua juventude e feliz daquele que é sábio em sua velhice. Todos desejamos chegar a ser anciãos e todos negamos que temos chegado. O objetivo, chegar a ser um ancião sábio e não um velho nécio. Enfim.